Então, eu queria, ainda pensando nesse contexto de igreja, de escola bíblica dominical e a própria formação, né, nesses estudos da nossa membresia, dos nossos crentes, que no vídeo passado eu também atribuí como aspecto negativo para uma melhor formação dos nossos crentes o próprio sistema educacional como um todo brasileiro em que nós nos vemos, né, envolvidos, que estamos em um contexto em que nós estamos inseridos. E não adianta nós pensarmos que, e aí tem toda também uma questão, uma conotação social. Se é um membro de igreja que tem uma posição social e financeira melhor, ele pode matricular, colocar o seu filho, ele mesmo vem de uma formação numa escola de melhor colocação no ranking, né, dessas instituições de ensino que existem por aí, ele tem uma formação educacional melhor, ele tem mais tempo, existe isso também, ele tem mais tempo na escola do que outros membros, porque a igreja, de um modo geral, tirando de fora as igrejas que estão inseridas dentro de comunidades ou favelas, né? A igreja, de um modo geral, ela é formada, ela é um polo, né, para onde afluem pessoas, pelo menos deveria ser assim, para onde aflui um número de pessoas, independente da sua escolaridade, independente da sua posição social, da sua capacidade financeira, do seu poder de compra, né? Então, tudo isso nós precisamos levar em consideração dentro da igreja. Mas mesmo assim, do ponto de vista desse nosso contexto eclesiológico, a gente precisa pensar que em pleno século XXI, nós temos que buscar uma melhor formação para os nossos membros, para os nossos irmãos, para os crentes, né? Eles precisam de uma formação melhor. A própria juventude precisa ter sempre precisou e hoje muito mais precisa de um olhar com mais cuidado, de uma assistência mais especializada, porque eu vejo sempre nas críticas dos líderes, né, cristãos, dos líderes evangélicos, quando querem fazer alguma menção referência ao comunismo, eles costumam dizer que as universidades estão cheias de comunistas, eles só ensinam toda essa questão cultural, né? Fazem até menção da escola de Frankfurt, né? E a teoria crítica da escola de Frankfurt, que eles dizem que aquilo ali é marxismo, o tal do marxismo cultural, dizem que isso permeia as nossas universidades. Eu não estou aqui nem para entrar nessa questão agora, a gente pode até falar sobre este assunto mais para frente, né? Mas a verdade é que a nossa juventude, quando ela vai para a universidade, ela aprende, consequentemente, ela é treinada a ter um pensamento mais crítico, né? E quando você tem um pensamento mais crítico, independentemente do contexto onde você esteja, né? Se você está num contexto de igreja, você vai começar a ler, vai começar a construir algum tipo de crítica naquilo que você está lendo, e cabe ao educador, cabe ao pastor também, dentro desse formato, levar o seu jovem, a sua jovem ovelha, a um pensamento crítico, mas não um pensamento crítico que conteste efetivamente a sua fé. Mas ele precisa, sim, estar a par das situações, das coisas que acontecem no mundo, né? Ele precisa ter consciência de que lá fora a sua fé vai ser questionada sempre. E ele não precisa trazer esse tipo de questionamento da fé dele para dentro da igreja para questionar o seu pastor ou a questão doutrinária que envolve uma vida religiosa no contexto de igreja. Então essas coisas precisam precisam ser bem entendidas, né? E eu estou falando isso por quê? Porque tem surgido atualmente
e eu quero falar aqui especificamente numa situação em que eu estou diretamente envolvido, e por isso até falei que durante esse ano de 2022 vai ser bastante intenso. Nós estamos com um projeto aqui, educacional e teológico, liderado aqui por um colega nosso, jovem ainda, mas com muita visão, que é o pastor Edivan, né? Um seminário eclesial. O nome do seminário não é à toa, é um seminário eclesial, é um seminário para formar líderes, para formar crentes no contexto de sua igreja, para saberem lidar com os problemas da sua igreja e para saber lidar com os problemas de fora que entram nas suas igrejas, né? O objetivo e o projeto é basicamente este. E a preocupação maior é com relação à formação dos crentes nesse sentido. A gente precisa ter em mente que a questão da escola bíblica dominical é uma questão que não pode ser deixada de lado, ela precisa ser olhada com muito carinho. Ela tem ainda espaço dentro da igreja, mas dentro da igreja também precisa haver esse espaço de uma preparação melhor, de uma preparação teológica num nível um pouco mais crítico, que não este da escola bíblica dominical, e que faça com que alguns crentes que se destaquem nessa escola bíblica dominical possam ser capazes de passar para essa etapa de um estudo teológico, e com responsabilidades eles possam não somente absorverem essa capacidade de pensar e repensar a igreja e os seus fundamentos, mas também auxiliar diretamente no projeto ministerial e pastoral que a sua igreja tem. Ou seja, isso é trabalhar em equipe, isso é prover a igreja de outros ministérios e de outros que possam assessorar o ministério da igreja e do seu pastor. Então é muito salutar um projeto como esse, que não é um projeto que visa apenas a formação intelectual. A formação intelectual ela vai acontecer naturalmente, mas não é um projeto que visa essa formação intelectual. Mas nós precisamos sim de intelectuais dentro da igreja, que pensem a igreja, que reflitam sobre todas essas questões dentro da igreja e que produzam alguma coisa para o crescimento da própria igreja, né? A gente precisa ter essa visão. E essa visão não é uma visão assim esdrúxula, ela é uma visão bíblica, ela faz parte de um contexto bíblico. Você olhar a igreja de Antioquia, né, que lá tinha mestres, lá tinha profetas, lá tinha mestres, e a igreja precisa prover também, dentre aqueles que são ali alçados da membresia, para ocuparem esses espaços nesse processo de formação educacional, nesse processo de formação e estruturação da igreja enquanto casa de Deus, enquanto aqueles que pensam, né, o mundo e, de acordo com o Evangelho, pensam o mundo, refletem sobre o mundo, mas não são do mundo, não fazem parte do mundo. E isso está, inclusive, colocado muito claramente na oração sacerdotal de Jesus. Então, a gente está aqui, nós temos aqui esse projeto é um projeto que, com a graça de Deus, ele vai suprir muito essa necessidade que as igrejas hoje estão sentindo, e eu tenho absoluta certeza que vai haver uma adesão por parte dos líderes, né, das igrejas aqui da nossa região, e eu estou falando aqui da região de Bangu, Realengo, Padre Miguel, né? O projeto que já se iniciou na semana passada, é um projeto de um seminário eclesial que está localizado aqui na Primeira Igreja Batista da Cancela Preta. O pastor Edivan Moreira, que está à frente, é o pastor da igreja que está à frente desse projeto, e também tem a colaboração de alguns outros pastores, inclusive eu, como colaboradores no corpo docente deste seminário. Então, eu até coloco para vocês, mais para frente eu vou dar mais detalhes acerca de como funciona, como vai funcionar e como está funcionando esse projeto, né? Mas, como eu disse aqui, além da escola bíblica dominical, que eu já acho que é muito
está há muito tempo alijada, abandonada por boa parte de alguns ministérios, da boa parte das igrejas, né, que a gente já falou no vídeo anterior. A gente está precisando melhorar essa questão da escola bíblica dominical e, ao mesmo tempo, com base nesses que se destacam numa escola bíblica dominical, que a gente pode ver, que você possa ver que tem algum tipo de futuro com relação à formação, né, à especialização em áreas que a igreja se vê muito carente, você vai poder também, através do seminário eclesial, enviar essas pessoas para que elas possam receber esse tipo de orientação, né? Porque eu sempre digo também o seguinte: uma formação teológica, pelo menos essa foi a minha experiência, é claro que você adquire conteúdos, né? Você fazer teologia é algo de fascinante, você realmente consegue adquirir conteúdos, mas a teologia para mim, e graças a Deus eu fui primeiro fazer teologia, depois eu fui buscar outras formações, outras especializações. Então a teologia para mim, ela me ajudou e me ajuda até hoje a pensar e a refletir, a pensar no ambiente cristão, teológico e protestante em que eu estou inserido e a refletir sobre este mesmo ambiente, mas jamais renegando este lugar de onde você tem seu surgimento, né? Isso também é fundamental. Você não é chamado para fazer um curso, uma formação teológica como essa, para depois achar que não tem nada a ver com aquele ambiente de onde brotou esse tipo de chamada. Você foi chamado para pensar e repensar esse ambiente em que você está inserido. E eu, graças a Deus, eu fui agraciado com essa bênção, porque eu nunca reneguei a minha fé. Eu fui estudar num seminário que, na época em que eu fui, com meus 19 para 20 anos, era um seminário que muita gente criticava, que muita gente dizia que ali não tinha a palavra de Deus, que ali não era um lugar, né, para pessoas crentes estudar. E era um seminário até hoje, seminário da denominação batista, porque eu sou batista, né? Mas eu fui, né? Contra tudo e contra todos, né? Eu fui. E estando lá, uma coisa que eu, desde muito novo, eu coloquei no meu coração foi o seguinte: olha, o que eu tenho, que eu construí até hoje em termos de fé, em termos de esperança em Cristo, está guardado aqui, está bem guardadinho, e nisso aqui eu não mexo. Nisto aqui eu não mexo. Agora, eu vim aqui para pensar, para refletir, para adquirir, né, experiências, né, e foi o que eu fiz. E eu me sinto muito, neste quesito, eu me sinto muito realizado, porque graças a Deus até hoje eu estou dentro de um contexto de igreja, de denominação batista, apesar das críticas. Isso é muito natural, você prover o seu meio de crítica, você vai dar assim as suas críticas, você dá a cara a tapa também, mas você não está aqui para dizer que isso aqui, nada disso aqui presta, nada disso aqui vale, que eu vou buscar outros ares, que eu vou buscar novas aventuras, nada disso, né? Então isso tem uma coisa muito especial, muito fundamental, tá? Então é nesse sentido de uma formação teológica. E as pregações, né? Ou seja, a gente também precisa entender que quando você está pregando, e você está pregando na sua igreja, no púlpito de sua igreja, a sua pregação é doutrinária, a sua pregação é teológica. Ela é teológica. E aqueles membros vão precisar ter consciência disso, né? Que nós não estamos falando de ciência da religião, nós não estamos falando de nada tem a ver com a questão do fenômeno religioso, mas nós estamos falando aqui de expressões de fé que já foram história, de expressões de fé que na tradição cristã se tornaram relevantes e que por isso mesmo nós representamos boa parte dessas tradições, né? E nós estamos também aqui para pregarmos a palavra de Deus, e a maneira como você recebe a palavra de Deus é fundamental e é importante. Ela precisa ser uma maneira clara, que você tenha consciência
né? Eu volto aqui a repetir, você tem a consciência de que aquele que está pregando efetivamente a palavra de Deus, e você está recebendo esta palavra no seu coração também como palavra de Deus. E isso também é bíblico, né? Paulo faz menção disso lá em Tessalonicenses. Paulo fala para aqueles crentes de Tessalônica, agradecendo a Deus, dizendo que ele estava muito bem recompensado, porque quando ele foi pregar o evangelho para aqueles crentes receberam como palavra de Deus, como ele tinha, e como era realmente o seu desejo do seu coração, de que aquelas pessoas efetivamente recebessem aquela a palavra como palavra de Deus, porque era sim palavra de Deus. Então isso precisa ser bastante enfatizado, precisa ser lembrado, e nós estamos aqui em função disso, conversando, colocando algumas questões como esta, porque é fundamental para o nosso crescimento, para o desenvolvimento ministerial, para o desenvolvimento, para o crescimento espiritual das nossas membresias, dos nossos crentes, para o crescimento do Evangelho e do cristianismo, para que ele seja acessível a tudo, acessível a todos, principalmente. Muito obrigado mais uma vez, que Deus nos abençoe.